Hora de falar sobre o Corinthians, que ativou uma cláusula no seu contrato de patrocínio master com a Esportes da Sorte. O Corinthians ativou uma cláusula no contrato que permite a ele ir ao mercado para elevar valores de patrocínio master. Vale a lembrança de que na metade do ano, Corinthians e Esportes da Sorte partiram para o segundo ano de contrato. E existia uma previsão lá de que caso o Corinthians quisesse um reajuste, ele avisaria a Esportes da Sorte que teria a oportunidade de cobrir eventuais ofertas. Mas de forma bem transparente, o Corinthians comunicou: olha, estou interessado em ganhar mais dinheiro. Se vocês quiserem, exerçam o direito de vocês. Mas estou no mercado em busca de outras opções. Hoje o Corinthians embolsa 103 milhões de reais por temporada da Esportes da Sorte. É o segundo maior contrato de patrocínio do Brasil. O problema é que o primeiro, do Flamengo com a Betano, está super inflacionado. O Flá está ganhando 268 milhões de reais e é por conta disso que o Corinthians hoje busca um parceiro disposto a colocar mais dinheiro. Não se descarta a possibilidade de a Esportes da Sorte seguir com cifras maiores, mas a parceira do Corinthians quer esperar por ofertas que o Corinthians tenha para ver se vale a pena ou não cobrir a oferta. Contrato entre Corinthians e Esportes da Sorte termina em julho de 2027, tá? Importante registrar ainda que a multa rescisória a partir de outubro caiu para 30 milhões de reais. Esportes da Sorte que paga cerca de 1,5 milhão de reais por mês do custo de Memphis Depay. Os outros 4,5 milhões são responsabilidade do timão. Só para arrematar, tem alguns números importantes. 56 milhões e meio de reais foram pagos no primeiro ano de contrato. 16 milhões e 600 mil reais já foram pagos nesse segundo ano de contrato. O segundo ano começou em julho. 20 milhões já foram pagos em luvas. Tem mais 6 milhões de reais destinadas a ações de marketing. Todas essas informações constam numa matéria do site Trivela. E o Corinthians terá um desconto de 30 milhões de reais por ano em sua cota de televisão ligada ao Campeonato Brasileiro. O motivo? Augusto Melo, na temporada passada, havia pego 150 milhões de reais emprestados junto à LFU, a Liga Forte União. E a promessa é de que a quitação aconteceria até o mês de outubro desse ano. O Corinthians não tem nenhuma condição de devolver esses 150 milhões de reais. E não sobrou outra alternativa para a LFU a não ser descontar 30 milhões de reais da cota de TV por temporada. Dessa maneira, o Corinthians, que reteria direito a 210 milhões de reais por ano, vai ganhar algo na casa dos 180 milhões de reais. Importante lembrar que o contrato entre Corinthians e LFU até permite a possibilidade de o Timão alcançar 250 milhões de reais por ano, que teriam um desconto de 30 milhões. Mas esses 250 só são alcançados se o Corinthians se sagrar campeão em qualquer uma das edições de 25, 26, 27, 28 e 29, quando acaba o atual contrato. Só para completar sobre o Corinthians, registrar que não há avanços na busca por name rights, também em relação a patrocínio master. Corinthians entende que para fechar com uma bet nos name rights, precisaria que essa bet também adquirisse o patrocínio master. E apenas com multas rescisórias, esse pacote já custaria 120 milhões de reais. Bora falar agora sobre Fabinho Soldado. Fui o primeiro a contar para vocês que o executivo de futebol do Corinthians, que ganhava 25 mil reais por mês nos tempos de Flamengo, hoje fatura pouco mais de 400 mil mensais, certo? Pois saibam que a situação é bem pior. Desde que ele foi contratado para se tornar executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado já indicou e conseguiu a contratação de 11 pessoas que integram a comissão técnica. A maior parte delas de scouts, de pessoas que trabalhavam com ele no Flamengo e foram contratadas pelo Corinthians com salários bem maiores. Há um caso em específico que gera muita desconfiança. Um amigo de infância do Fabinho Soldado, o Lulinha, foi contratado para ser uma espécie de coach. Ele dá uma série de palestras para os atletas e tal, e ganha 80 mil reais por mês, formação de uma página chamada A Voz das Arquibancadas. Fui confirmar com uma pessoa que conviveu com o Fabinho, entre outros, lá no Corinthians, e essa pessoa me confirmou que, de fato, houve a contratação do Lulinha e mais uma série de outros indicados por ele. O problema maior vem agora. Toda essa galera, formada por Lulinha, scouts e companhia, encarece a folha salarial do Corinthians em 875 mil reais mensais. Esse valor equivale ao salário de um grande jogador, alguém que chegaria com potencial para ser titular absoluto do Corinthians. Você acha que a raiva
para por aí, saiba que esse salário atual do Fabinho Soldado, de algo na casa dos 430 mil reais por mês, foi reajustado pouco antes de o Augusto Melo deixar a presidência. Entre vários movimentos suspeitos feitos pelo Augusto, aumentando multas rescisórias de contratos que ele havia indicado, ele acabou concedendo mais um aumento para o Fabinho Soldado. Até por isso o executivo de futebol fatura todo esse caminhão de dinheiro. E a pressão pela demissão de Fabinho Soldado segue a todo vapor no Corinthians. Contei para vocês que algumas semanas atrás, Memphis Depay e outros atletas do elenco conseguiram abafar a crise, permitindo que o Fabinho Soldado continuasse pelo menos até dezembro, certo? Mas o CORE, Conselho de Orientação do Corinthians, convocou o Fabinho Soldado para uma reunião. A ideia é que o executivo de futebol preste esclarecimentos sobre a sua gestão, algo absolutamente inusitado. Cubro o Corinthians há mais de 20 anos e não lembro de o CORE, em momento algum, convocar alguém do departamento de futebol para explicar a sua atuação. Importante contextualizar, essa pressão que vem do Parque São Jorge para contra o Fabinho Soldado tem tudo a ver com o fato de ele ser visto como alguém do Augusto Melo. Enquanto gerente de futebol do Flamengo, o Fabinho Soldado era um ilustre desconhecido do futebol na função que ele exercia. O Augusto Melo o contratou para ser executivo de futebol e uma das peças mais importantes e bem pagas do país. Hoje o Fabinho Soldado ganha na casa dos 400 mil reais. Nos tempos de Flamengo eram só 25 mil por mês. Pois bem, por conta disso e da relação com o Augusto Melo, sempre que possível, dirigentes corintianos vão tentar acabar por fritar o Fabinho Soldado. E é bom que ele se saia bem nessa reunião do CORE, senão a pressão pela demissão será enorme. O presidente Osmar Stabile é um dos mais cobrados para que ele dispense o executivo de futebol. A tendência é que esse debate fique um pouco mais quente na virada do ano. A ideia do Osmar Stabile, até para respeitar um acordo que ele fez com os jogadores, é de que o Fabinho fique até o fim da temporada. Só para completar em relação ao Corinthians, registrar que Memphis Depay finalmente se apresentou à seleção holandesa nessa terça-feira. Ele tinha a previsão de embarque para a Holanda na noite de domingo aqui de São Paulo, mas depois de ter seu passaporte roubado, ele não conseguiu embarcar e houve a necessidade de um adiamento desse embarque em 24 horas. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de usar o espaço para comentário para registrar sua opinião, deixar like e se inscrever no canal. Bora de atualização importante sobre Fagner. O Cruzeiro não vai admitir publicamente, mas não deve ficar com um atleta de 36 anos de idade para 2026. O Cruzeiro já havia percebido que a nova diretoria corintiana não tem a intenção de prorrogar o empréstimo, muito menos de vender o Fagner. O lateral direito tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2026. Em paralelo a isso, o Cruzeiro também fez um movimento no mercado super importante algum tempo atrás, comprando o Cauã Moraes, lateral direito de 19 anos de idade. O Cruzeiro pagou a multa rescisória de 10 milhões de reais para o Atlético Paranaense e ficou com o jogador, que já havia estreado nos minutos finais da partida contra o Flamengo e foi titular, deixando boa impressão diante do Sport nesse domingo lá no Mineirão. Diante desse cenário, com o Cauã tendo enorme potencial, só 19 anos de idade, com o William consolidado na lateral direita, o Cruzeiro vai abrir mão do Fagner em dezembro, assegurando assim uma economia de mais ou menos 500 mil reais por mês em salário. O Corinthians paga metade dos vencimentos, o Cruzeiro paga a outra metade, atleta que havia sido emprestado sem custos. Quero falar agora sobre o Corinthians para registrar sobre a reunião de Fabinho Soldado com os jogadores do Corinthians. Há muita chateação dos atuais dirigentes alvinegros com o histórico recente de balada de atletas importantes. Sim, jogadores do Corinthians têm ido demais para a noite, inclusive em véspera de jogos importantes, como por exemplo no clássico contra o São Paulo e depois de derrotas acachapantes, como por exemplo recentemente no Campeonato Brasileiro. E os jogadores que já foram flagrados em balada, Memphis Depay, Carrilho, Rodrigo Garro, Héctor Hernandes, entre outros. Foi por causa disso que o Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol do Corinthians, reuniu os atletas para passar uma nova diretriz. A pedido do presidente Osmar Stabile, está proibido sair em véspera de jogo e também depois de derrotas. Jogadores que foram flagrados nessa situação em baladas serão multados, sim, terão desconto em seus salários. Tudo para evitar que a pressão que já existe de fora para dentro, de torcedores comuns e torcedores organizados, se torne ainda mais incontrolável. Há muita irritação
com a falta de empenho dos jogadores, especificamente em jogos do Campeonato Brasileiro. A percepção é que em grandes partidas, como em mata-mata contra o Palmeiras, jogos grandes como contra o Flamengo, o Corinthians é capaz de fazer grandes jogos, mas em partidas menos importantes, como diante do Sport, contra o Fluminense, há uma queda no nível de atenção e de concentração. Diante desse cenário, o Corinthians promete ser mais rigoroso, especialmente com o comportamento de atletas fora dos treinos e nas baladas. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.